E aí, você ligado aqui nas redes sociais e no YouTube da Rádio Itatiaia, trazemos agora uma entrevista exclusiva com o empresário André Cury, ele que está envolvido nesse imbróglio da saída do atacante Vitor Roque do Cruzeiro, da sua versão por conta desta saída do jogador. O André Cury, que foi citado nominalmente na nota oficial do Cruzeiro, o Cruzeiro citando aí falta de ética por parte do empresário nesta situação que envolveu a saída do Vitor Roque para o Atlético Paranaense. O time do Paraná pagou a multa de 24 milhões de reais, fez esse pagamento em juízo. O Vitor Roque, inclusive, já foi anunciado oficialmente, já vestiu a camisa do Furacão. Então a gente traz aqui agora a entrevista completa, a entrevista na íntegra de André Cury, falando a respeito desta situação, da nota do Cruzeiro, da saída de Vitor Roque e se ele teme uma ação na justiça por conta de tudo que aconteceu. Acompanhe conosco aqui a entrevista de André Cury. André, com certeza nos últimos dias você viu os assuntos aí borbulharem em relação ao Vitor Roque, principalmente pela nota emitida pelo Cruzeiro que cita nominalmente o seu nome, citando aí falta de ética, obscena falta de ética. Primeiro eu queria que você comentasse a respeito dessa nota e como que você recebeu o conteúdo dessa carta. Olha, a gente recebe com surpresa, né? Porque a gente trabalha, presta serviço pro Rock e para a família dele, e a gente tem que informar as oportunidades de mercado que existem para o jogador. Isso nada mais é que o nosso trabalho. Fiquei surpreso quando ele fala em falta de ética, porque o jogador simplesmente cumpriu o contrato que ele tinha rigorosamente dentro da Lei Pelé e dentro das leis brasileiras e a lei do desporto. Então, eu não estou vendo nenhuma falta de ética nesse quesito. Inclusive, vamos mandar uma notificação para o Cruzeiro para saber quem é o autor da nota. Vamos ver se eles se posicionam. Porque fazer uma nota oficial atingindo 9 milhões de torcedores, que é uma torcida do Cruzeiro maravilhosa, e eu trabalho no Cruzeiro há 25 anos, e todos os tempos que eu trabalhei com uma gestão normal, foi anos de muita glória e muitos títulos. Os principais jogadores do Cruzeiro, historicamente, dos anos 2000 para cá, eu que trouxe todos, eu que vendi todos, eu que trouxe mais dinheiro para o cofre do clube. E, infelizmente, desde dessa transição aí, dessa gestão de transição e complementar a essa desse presidente atual, as coisas vão cada dia saindo pior. Então, a gente vai tomar providências cabíveis a respeito disso, porque ele não pode monitorar 9 milhões de torcida e jogar uma pessoa contra a torcida quando ele não tem razão. Também te explico que ele não tem razão por um simples motivo. Quem foi no Cruzeiro alertar o Cruzeiro de que a multa era baixa, fui eu. Eu pedi para uma pessoa minha, dia 7 de março, ir lá no Cruzeiro, informar que precisava de um aumento salarial para o jogador, inclusive para ele se resguardar da multa. E eles não deram o devido atenção nesse quesito. Depois de uns 10, 15 dias resolveram aparecer, aí dizendo que topavam a fazer o aumento de salário para o jogador, mas que eles queriam um contrato novo. E eu disse para ele que eu não faria um contrato novo nesse momento, porque não precisava, pois o jogador tinha contrato até 2025, e que em dezembro a gente falaria sobre um contrato novo. Então, que era para ele fazer o aditivo contratual, que o jogador estava pronto para assinar, para receber 60 mil reais, e ele se resguardar da multa. Não foi aceito porque a gente estava pedindo só um aumento. Inclusive, a conversa com o Pedro, o diretor do Cruzeiro, foi muito clara nesse sentido. Ele pedia para se resguardar e eu dizia que ele estava resguardado, que era só ele assinar o aditivo salarial, que ele estava com o problema dele resolvido. E ele insistia em que ele queria um contrato novo. Eu disse para ele que eu não precisava fazer um contrato novo porque o jogador tinha contrato até 2025. E o contrato novo que eu gostaria de fazer para o jogador, nesse momento o Cruzeiro não ia atender, porque ele estava com dificuldades, inclusive, de acertar os 60 mil reais. E então eu falei, você se protege da multa com o aditivo, em dezembro a gente conversa e faz o contrato novo. Isso foi o que aconteceu, e me deixa um pouco curioso, né?
quando o Cruzeiro fala de ética na, na nota dele, porque ontem tem um jogador que chama Matheus Neres, um jogador comum, como um trabalhador do Brasil, no texto salarial, mas um jogador pequeno dentro dos moldes, dentro dos salários dos jogadores do futebol brasileiro de clube grande. Ganha 30 mil reais e o Cruzeiro simplesmente ontem chegou para ele, como já fez inúmeras vezes isso, como já fez com um jogador nosso que é o Ramon, e como sempre, e mandou o jogador embora, sem pagar uma indenização, sem pagar a multa, sem pagar o FGTS, e não quer saber se a janela está aberta ou está fechada, e a janela está fechada, então o menino vai ficar desempregado. Então, eu pergunto para você o seguinte, ética é não cumprir o contrato? É isso? Porque ele está dizendo que o jogador e o staff do jogador faltou ética. Nós somente cumprimos o contrato. Tem uma multa, todo jogador do mundo de futebol tem uma multa a seu favor e uma contra. Quando ele quer romper o contrato, ele aciona a multa. Quando o clube quer mandar ele embora, o clube também deveria pagar a multa. O Cruzeiro é o único clube do mundo que manda o jogador embora e vem um tal de Livieri lá da uma empresa que chama Marçal e fala pro cara, olha, daqui 10 anos você tenta a sorte que é capaz de você receber. E então, sabe, eu não entendo esse desrespeito com a classe, porque se eu não me engano, hoje o proprietário do Cruzeiro foi um grande jogador, um ex-grande jogador de futebol. E aí, o tratamento que ele dá para a classe dele é essa? Porque só na gestão dele eu já conheço um monte de jogador que ele mandou embora. Sem pagar nada, sem dar nenhuma satisfação e sem pagar a multa. Enquanto que o que eles estão discutindo aí, eles estão recebendo a multa. Além disso, eu não entendo todo esse mimimi, por quê? Porque eles ligaram para o Atlético Paranaense, eles se reuniram com o Alexandre Matos em Madrid, eles ligaram para o Atlético Paranaense domingo para vender o jogador, pedindo um valor. Então, eu não estou entendendo, que parece que eles mesmo queriam negociar o jogador, e agora fica com essa história, o jogador foi embora. Não, mas se eles procuraram o Atlético Paranaense, ontem mesmo o presidente do Atlético Paranaense falou em entrevista que eles ligaram lá, que eles pediram 40 milhões de reais. Mas quem ligou primeiro para o Atlético Paranaense? O Cruzeiro ou você procurando o Atlético para informar a respeito da multa? Não, o Atlético Paranaense conversa com o Cruzeiro desde o dia 23 em Madrid, dia 23, que mês nós estamos? Nós estamos em abril. Desde 23 de março, o Cruzeiro conversa com o Atlético Paranaense. O Alexandre Matos, mesmo na entrevista dele, disse que ele foi chamado no escritório do Ronaldo, junto com o Paulo André, em Madrid, e falaram desse assunto já. E domingo a informação que eu tenho é que o Cruzeiro ligou para o Atlético Paranaense para pedir 2 jogadores e ofereceu o Roque. Então, eu não estou conseguindo entender. A nota é descabível, porque o que é falta de ética? Ético é cumprir um contrato, porque eu estou te dando o nome de um jogador que chama Matheus Neres, que foi mandado embora ontem em plena janela de transferências fechada, e não pagaram nenhum direito para ele, mandaram ele procurar a fila que daqui 10 anos vão pagar. Então, não cumprir contrato, na linguagem do Cruzeiro, é o seguinte, quem não cumpre contrato, que são eles, é ético. E quem cumpre contrato falta ética. Então, esses valores estão muito inversos. Eles vão procurar um dicionário Aurélio e entender o que é ética e o que não é ética. E quem cumpre contrato e quem não cumpre contrato, para eles entenderem, porque eu acho que eles não entendem essa diferença. Entendi. Então, o Cruzeiro emitiu essa nota que você teve acesso, a nota cita nominalmente você, e no final da nota, o Cruzeiro disse que é conhecedor de seus direitos e não hesitará em adotar todas as medidas necessárias para preservar esses direitos. Você teme alguma ação judicial? Você enxerga algum tipo de possível perda em relação ao empresário, ao jogador, empresário você, propriamente dito, numa possível causa na justiça que o Cruzeiro tente impetrar nesse momento? Olha, se a gente temesse tudo isso, o Cruzeiro teria que temer também, né? Porque ele contratou esse artilheiro do Cruzeiro, o Edu, né? Edu, artilheiro? Isso, é o Edu. O Cruzeiro foi lá e pagou 60% da multa pro Brusque. Então ele acabou de contratar um jogador há 3, 4 meses atrás, pagando a multa. E aí ele não fez escândalo nenhum. Então quando ele paga a multa, ele não faz escândalo. Quando alguém paga a multa, ele faz escândalo. A multa de jogador foi feita para pagar. É usual na Europa, é usual na América do Sul. Só no Brasil que as multas são exageradas, por isso você vê pouco pagamento de multa.
O mercado espanhol mesmo é regido pela multa. Pagar a multa nada mais é do que o cumprimento do contrato. Aqui estão dizendo que pagar uma multa é um absurdo, que a pessoa não tem falta ética. Que ética que falta se eu cumprir o contrato? Onde falta ética é quando o Cruzeiro manda o Ramon embora e não paga nada para ele. Quando manda o Matheus Neres embora, que ocorreu ontem, e não paga nada para ele. Isso é imoral, isso é falta de ética. Cumprir contrato, na minha educação, é fazer a coisa direito. Não cumprir o contrato é não fazer a coisa direito. Então, para a gente finalizar aqui, para você isso tá elucidado, se o Cruzeiro entrar na justiça, não tem problema, vocês têm aí os seus argumentos para contradizer o que o clube possa argumentar, mas eu queria saber o quanto isso é ruim para o futebol, André, porque a gente tem você como um empresário no futebol grande, todo mundo sabe a importância dos seus trabalhos no futebol, e o Cruzeiro também, que é um clube muito grande. O que esse embate, essa relação cheia de ruído pode ser ruim para o futebol como uma forma geral? Como eu citei para você, desde os anos 2000, eu sempre tive jogadores do Cruzeiro. Com todas as gestões, nunca tivemos nenhum tipo de problema até entrar essa gestão de transição aí e o presidente atual. Sempre foi um time ganhador, que colecionou troféus, é um dos maiores ganhadores do Brasil e da América do Sul, respeitadíssimo. Eu sou um dos maiores vendedores da história do clube, que trouxe recursos para o clube. Obviamente que a gente quer estar sempre perto do clube. O clube não pode reclamar em nenhum momento de má fé, de nada, porque eu fui lá, que eu vou voltar a repetir, eu fui no Cruzeiro, alertei eles que a multa era baixa e pedi para aumentar o salário. E o Cruzeiro, aos 48 do segundo tempo, exigiu um contrato novo que não era o combinado. Isso aí você pode botar o Pedro para falar comigo em debate, que eu debato com ele. Então, eles não vêm falar, eles não deram atenção para o caso, eles deixaram o jogador de lado, e o futebol é dinâmico, apareceu uma oferta que o jogador achou que era boa para ele, que ele se interessou em ir, e ele foi dentro do direito que lhe pertencia. Ele tem esse direito de ir e vir pagando essa multa. Isso está em contrato. Então eu não estou entendendo toda essa confusão. E além disso, como eu vou voltar a repetir aqui, eu não quero ser repetitivo, eles estavam negociando o jogador já. Eles estavam botando preço no jogador. Então a gente fica um pouco surpreso, porque é muito fácil você ter respeito à torcida do Cruzeiro, sempre gostei muito, sempre prestei serviço para o clube. É muito fácil você ter 9 milhões de torcedores e você jogar as pessoas contra o torcedor, quando a realidade do fato não é o que está ocorrendo. A realidade hoje do Cruzeiro é a seguinte: o Cruzeiro não cumpre seus contratos e reclama de quem cumpre. O Cruzeiro reclama de quem cumpre o acordo, quando ele não cumpre nenhum acordo. E ele não reclama dele mesmo, que ele não cumpre. Ele vai reclamar dele mesmo, porque ele não cumpre. Então é uma coisa para eles rever aí o que está acontecendo dentro do clube. Ouvimos então o empresário André Cury, ele que é um dos mais influentes aí do mercado mundial do futebol, falando a respeito dessa situação envolvendo o Cruzeiro, Vitor Roque e também o Atlético Paranaense. Você já sabe, chegamos aos 400 mil inscritos aqui no canal da Itatiaia, e se você ainda não faz parte, se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição agora aqui embaixo, aperte o inscrever, aproveita também para acionar o sininho, para sempre que tiver um conteúdo aqui no nosso canal, aqui no canal da Itatiaia, você receber aí no seu celular, smartphone, no seu iPad, essa notificação de um conteúdo novo aqui no nosso canal. Tamo falado? Um abraço!